Olá, pessoal! Continuando o nosso curso, na aula 24, nós continuaremos os nossos cálculos financeiros, porém agora nós vamos resolver cálculos com PMT, ou seja, o valor da parcela. E sempre que nós trabalharmos com PMT, nós devemos entender que existem financiamentos com entrada e financiamentos sem entrada. E para cada uma dessas duas formas de financiamento, nós devemos configurar a nossa calculadora antes de fazer os cálculos. Então veja bem como é que isso funciona. Olha só, sempre que eu for fazer um financiamento sem entrada, que é o mais comum no Brasil, nós não temos que configurar a nossa calculadora. Já se o empréstimo ou financiamento, se tratar de um financiamento com entrada, nós deveremos ter no nosso visor a tecla Begin ligada. Tá? Para ligar essa tecla, eu vou apertar GBEG, ou seja, G7. Então, olhem aí como é que isso funciona. Olha só, na tecla 7 eu tenho a função BEG e na tecla 8 eu tenho a função END, tá certo? Então, G7 eu ligo a função BEGIN e G8 eu desligo a função BEGIN. Lembrando que a função Begin ela deverá aparecer no seu visor sempre que você desejar fazer cálculos, então, com entradas, financiamentos com entradas, ok? E G8 eu desligo então essa tecla. Pois bem, pessoal, buscando praticar então os nossos cálculos de PMT, eu vou utilizar a minha calculadora online, ok? Num primeiro momento, eu vou fazer então o cálculo de um financiamento sem entrada e posteriormente de um financiamento utilizando o GBEG ou Begin, que sinaliza então que este financiamento estaria recebendo uma parcela de entrada, ok? O exemplo, pessoal, é o seguinte: supondo que o Joãozinho ele deseja comprar um veículo no final do ano, tá certo? Então, para isso, ele precisa depositar R$ 1.000 em cada um dos meses, tá certo? Então, ele vai depositar R$ 1.000 daqui a 30 dias e assim por diante ele vai depositar os mesmos R$ 1.000 durante 12 meses, tá? Há uma taxa de 0,75 ao mês. Esse valor, esse percentual é o valor em que o seu dinheiro estará rendendo no banco. Qual é o valor que ele terá no final do ano? Ok? Esse é o cálculo. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou zerar a minha calculadora no módulo financeiro, FFIM, vou digitar R$ 1.000 e aí eu vou considerar esses 1.000 como parcela e assim como o PV, a parcela também é lançada como negativo. Então, 1.000 CHS PMT 12 N ponto 75 e eu quero então o FV. Então, ao final dos 12 meses, o Joãozinho teria em conta o valor de R$ 12.507,58, tá certo? Então, ele estaria depositando R$ 1.000 em cada um dos meses e esse valor estaria rendendo, não é? Durante os 12 meses, rendeu aí R$ 507,58, ok? Agora, pessoal, se essa parcela tivesse entrado, ou seja, se ele depositasse R$ 1.000 logo no momento da abertura da sua conta e não 30 dias depois, ele teria um valor diferente. Vamos fazer esse cálculo então? Olha só, eu vou zerar a minha calculadora no FFIM CLX e vou ligar a função GBEG, ou seja, o Begin. Quando eu ligo esse Begin, eu estou sinalizando que o Joãozinho, ao contrário de depositar a primeira parcela daqui a 30 dias, ele estaria depositando aquela parcela de imediato. Desta forma, o dinheiro renderia a partir daquele momento, ou seja, 30 dias antes do nosso primeiro exemplo. Ok? Então, eu vou digitar aí, ó,
R$ 1.000, CHS PMT 12N.75 e por fim, FV. E eu teria, então, 12.601,39. Quando nós comparamos, então, um exemplo com o outro, nós vamos perceber aí uma diferença em reais, não é? Visto que no segundo cálculo, o dinheiro ficou um período maior aplicado, visto que o Joãozinho depositou a primeira parcela logo na abertura da conta e não 30 dias após a abertura da conta. Ok, pessoal. Nesta aula foi possível então calcular o PMT com entrada e sem entrada. Na próxima aula, nós continuaremos o nosso aprendizado pela programação da calculadora HP. Até lá!